vai dar certo isso aqui. Bom, Belo Horizonte decretou inverno em pleno janeiro, vocês não estão vendo minha cara aqui agora. E eu estou de volta agora no Café com Livros. Essa caneca já apareceu, se não me engano, a caneca do Scoops Ahoy. E hoje é café cenográfico. É o meu whey de cafeína e cappuccino e chocolate. E estou de volta aqui para mais um Café com Livros. E hoje vamos falar de mais um livro da Agatha Christie, que é Um Brinde de Cianureto. Então temos aqui esta belíssima capa, inclusive, ela rosinha, rosa choque, com o nosso martini, não sei se é um martini. Isso aqui é uma azeitona vermelha, enfim, temos aqui Um Brinde de Cianureto. Então, se acomode aí, eu vou me acomodar aqui na minha cadeira, coçar minha boca. Se acomode aí que a gente vai falar um pouco sobre esse livro, tem algumas coisinhas para falar, então vamos lá. Começando com a nossa ficha técnica, nosso padrãozinho aqui, Um Brinde de Cianureto, da Agatha Christie, da editora HarperCollins. Todo livro da Agatha Christie que eu trouxer aqui vai ser da HarperCollins. A publicação original dele foi em 1945 e esta edição é de 2021 e tem 250 páginas no prego. Um pouco da sinopse. Bom, já venho falando aqui um pouco da formulinha que ela fez. Temos 3 partes, esse livro é dividido em 3 partes e ele tem uma estrutura um pouco diferente porque alguém já morreu nesse livro. Esse livro começa 11 meses depois de um suicídio. Então a gente tem essa personagem da Rosemary Barton, que se suicidou, aparentemente, no seu aniversário no dia 2 de novembro, no dia de finados. Vamos colocar em 1944, por exemplo. Então ela se suicidou e esse primeiro capítulo traz a expressão que essa mulher deixou nos familiares, nos amigos próximos, mesmo durante muito tempo após a sua morte, né? Então a gente tem alguns personagens importantes no livro. Então a gente tem a Rosemary Barton, que morreu. A gente tem o George Barton, que é o marido dela. A Iris Morrow, que é a irmã mais nova, ela tem 18 anos. A Rosemary tinha seus 26 por aí, se não me engano. A gente tem o Anthony Brown, que é um amigo da Rosemary, que é uma personalidade um pouco misteriosa no livro. Ele tem um certo mistério, né, dentro do mistério do livro. É um suposto amante, a gente não sabe se ele é um amante da Rosemary. A gente tem os Faraday, que é o Stephen Faraday, que é um suposto amante também da Rosemary. A gente não sabe, a gente tem no início do livro deixa essa dúvida de quem é o amante da Rosemary. A Alexandra, que se chama várias vezes no livro de Sandra Faraday, que é a esposa do Stephen. Então a gente tem aí uma intriga de casal. E a Alexandra Faraday, ela é filha de uma das famílias muito importantes, muito influentes na política britânica, da Inglaterra na época. A Ruth Lassen, que é a secretária muito fiel do George. A Lucilla Drake, que é a tia da Iris e da Rosemary. O Victor Drake, que é o filho deles, que é então primo da rapaziada. E os nossos detetives, não é um caso nem da nossa Miss Marple e nem do Hercule Poirot. Acho que eu nunca trouxe nenhum caso, nenhum dos dois. Hora Zero é do Poirot. Não, nenhum dos livros que eu trouxe de Agatha Christie teve o Hercule Poirot nem a Miss Marple. Então, desse livro a gente tem o Coronel Johnny Race e o Investigador Kemp. Ele já aparece em outros livros mais antigos que eu não li ainda da Agatha. Então, esse livro traz o seguinte, ele traz esse conflito inicial. Rosemary morreu. Rosemary, ela era uma mulher muito rica porque ela tinha um padrinho que deixou muito dinheiro para ela. E nesse capítulo inicial, a gente tem o seguinte, várias impressões do que a morte dela causou, e a gente tem a apresentação de alguns personagens. E esse primeiro capítulo, essa primeira parte se chama, acho que se não me engano, Rosemary mesmo. Parte 1, Rosemary. A parte 2 se chama Dia de Finados, se não me engano. Dia de Finados, e a parte 3 se chama Iris. Na primeira parte, na parte da Rosemary, a gente tem, como eu disse, os personagens sendo introduzidos pra gente. E um conflito se gera quando o George, o marido ou viúvo da Rosemary, recebe umas cartas dizendo que, olha, sua esposa não morreu, ela foi assassinada.
Então isso surge uma pulguinha atrás da orelha do cara, e ele tenta fazer uma maracutaia para tentar pegar esse assassino, esse suposto assassino. Então como que aconteceu? Eles estavam numa festa de aniversário da Rosemary, as luzes se apagaram, todo mundo foi dançar no show, voltaram, tomaram um champanhe, fizeram um brinde e a Rosemary caiu morta na mesa. E aí descobriram que ela tinha cianureto de potássio dentro da bolsa, então botaram, foi um suicídio, mas depois falaram, não foi suicídio não, não foi, alguém matou ela. Então nesse primeiro capítulo, essa primeira parte, tem todo esse questionamento, né, quem foi Rosemary, ela realmente morreu, papapá. Na segunda parte, a Agatha constrói os motivos para todo mundo querer matar a Rosemary. Então você tem motivo de dinheiro, motivo de amante, motivo de ciúme e por aí vai. Então a gente constrói esse livro diferente porque não se descobre o motivo da morte de alguém para assassinar. A Agatha já dá pra você, essa pessoa pode ter matado a Rosemary porque tem essa relação, essa pessoa fez essa outra coisa porque pode ter essa outra relação, não sei o que. Então é mais para descobrir quem que matou, isso é um pouco diferente, assim, não tem uma investigação a fundo, nossa, vamos descobrir pistas por causa disso, não. Eles já estão entregando os motivos direto. E na terceira parte a gente tem, acontece uma outra coisa, o George ele tem um plano, ele faz esse plano, executa esse plano, e a terceira parte são as consequências do plano do George para desvendarem o assassino. Então, uma coisa antes de eu passar para algumas impressões, é o seguinte, a Agatha Christie ela gosta muito de venenos, ela foi uma médica, se não me engano, uma médica da Cruz Vermelha, então ela tem um conhecimento farmacológico muito extenso. Então, vários dos livros que ela escreveu tem como causa da morte, o envenenamento. Então, esse aqui é uma delas, envenenamento por cianureto de potássio, que é um sal muito tóxico, né? Vocês da área da química, às vezes, pode estar achando esquisito, por que você está falando cianureto? Pois é, na hora que eu fui pesquisar, na hora que eu fui ler o título do nome, eu falei, cianureto? Cianureto é um termo antigo usado para se referir ao íon cianeto, né? O íon cianureto, o íon CN-. Então, hoje em dia, a gente chama isso de cianeto de potássio, mas na época, 1945, era cianureto. E, bom, cianureto de potássio, ou ácido cianídrico também, que é, enfim, HCN, é um composto, um sal, um gás hematóxico, se não me engano, talvez eu possa corrigir isso aqui. Então, não sei se vocês vão lembrar, em filmes de espião, que eles têm um dente falso, eles morrem, né, e começam a salivar e morrer, enfim, lá dentro tem o sal de cianeto de potássio, por exemplo, que é muito tóxico. Então, não brinquem com cianeto de potássio ou cianeto de... Não brinquem com nenhum tipo de cianeto, né? Por favor. E uma breve pesquisa que eu fiz aqui, antigamente eles usavam um pouco de cianeto de potássio como controle de pragas em plantações. Então, durante o livro, um dos questionamentos nos personagens fala, você tem contato com cianetos? E tudo mais, ele fala, eu comprei para minha horta e tudo mais, mas o jardineiro que manuseia. Então ele era usado como controle de pragas e tudo mais em plantações, mas não mais porque é muito tóxico, então eles não usam muito, né? Então, vou passar um pouco para as minhas impressões desse livro. É um caso interessante, ao meu ver, porque você tem um assassinato, você tem um suicídio que eles surge uma pulga atrás da orelha com um motivo meio nada a ver, esse livro é um pouco meio nada a ver, que ia falar, poxa, será que foi suicídio mesmo? E acabaram, um assassinato e tudo mais. Só que é o seguinte, esse livro ele é um pouco confuso, igual eu falei, ele tem a primeira parte apresenta um pouco do contexto dos personagens, depois a gente tem o plano do George que eu falei, que não faz sentido, ele quer desvendar o mistério fazendo um plano que é tipo, mano, por que você vai fazer isso, cara? Não faz ideia alguma. Depois a gente tem a revelação no final que você fica tipo, tá, mas e aí? O que ele quis com isso? Uma pegada um pouco mais sobrenatural, inclusive. Que, enfim, às vezes funciona, mas nesse caso não funcionaria. Eu falei que tinha motivo para cada um matar a Rosemary,
Só que a solução do crime, estão os três caras sentados aqui, ela é um pouco curiosa, tipo, faz sentido que eles propuseram que acontecesse. Mas o jeito que o jeito que ela escreveu no livro, tipo, é como se fosse um passe de mágica ou muito conveniente, sabe? Acho que os livros, a Agatha, ela deixa muito claro as pistas da trama durante o livro, então nos outros livros você consegue pescar essas informações pra saber, esse cara matou por causa disso, disso, disso. Essa aqui não, tipo, ela vai falando um tanto de coisa e no final fala, foi isso que aconteceu. E é meio que tipo, você chega no final do livro e fala assim, nossa, foi isso que aconteceu? Você fala, tá, eu desconfiava dessa pessoa, mas tipo, por que que foi assim, sabe? Então esse livro é um pouco, sei lá, um pouco abaixo do que eu achei. E acho que eu também tô lendo já li muita Agatha Christie, eu tô esperando várias outras coisas muito boas que ela fez nos outros livros, então talvez eu tenha uma impressão um pouco influenciada para esse livro aqui. É meio esquisito. Uma coisa legal que tem nos livros, notas sobre um brinde de cianureto. Aqui esse aqui. São algumas coisas, alguns contextos da época que ampliam um pouco a história. E esse daqui eu acho bem interessante que a Agatha ela abusou de citações de outros livros. Então tem várias e várias citações de Shakespeare, Deixa eu me ver se eu acho mais outras aqui. Bom, temos citações de Rei Lear, um poema da Anna Sewell, depois Macbeth, uma citação sobre a Odisseia também, e enfim, e que faz um tanto de sentido. A gente tem várias obras literárias, várias obras teatrais que têm um contexto bem interessante com o livro, então você sabe que talvez eu não tenha gostado tanto desse livro, mas você sabe que a Agatha ela pensa tudo e nada é escrito por acaso. Pelo menos que eu acho que isso aqui, muita coisa foi escrito por acaso. Agora, um disclaimer muito importante é o seguinte: no meu último Café com Livros, eu trouxe o livro Da Terra à Lua, da editora Príncipes, e eu falei que a experiência de leitura não foi tão interessante assim, porque tiveram vários erros ortográficos e erros de concordância durante o livro. E eu coloquei um disclaimer na tela que não é porque é o livro da Príncipes que tem isso, e eu até coloquei um exemplo que livros da HarperCollins tem isso também. Pois é, parece que foi piada, assim, o destino botou esse livro... Já que você falou isso, leia esse daqui. Este livro da HarperCollins, um livro de capa dura, caríssimo, muito caro essas edições. Livro no Brasil é caro, já falei isso, né? Mas enfim, esse livro que tem um custo muito elevado para ser produzido. Deixa eu só trazer uma coisinha aqui. Esse livro ele tem 26 capítulos e você encontra erros ortográficos, mais de um, inclusive, em todos os capítulos. Então, você está lendo e você, assim, é gritante. Você lê, então aí você tem palavras faltando, letras em lugares errados. Então, esse livro ele tem muitos erros ortográficos. Eu até vi, antes de começar esse roteiro, eu não tinha colocado quando era a publicação, esse livro é de 2021. Talvez seja um dos primeiros livros dessa coleção, e eu não sei por que diabos isso aconteceu, e não teve um cuidado tão grande com essas ortografias. A revisão dele não foi, talvez, muito bem feita, porque tem muitos erros. Talvez seja excepcional essa minha edição, eu acho que não, porque esses aqui são feitos em massa e tudo mais. Então fica aí essa minha grande crítica a HarperCollins, que não foi legal, assim. Não foi legal mesmo, você quebra a imersão de leitura para você ler, assim. Quando eu vou, enfim, depois eu vou falar isso no próximo livro, quando eu escrevi um livro e eu tive muito cuidado de revisar várias vezes a ortografia, a concordância, porque como você não tá vendo, não é audiovisual. Então, tipo, as informações que você tira são das palavras. E se a palavra tá errada, você fica tipo, parece aquelas cenas de série que você vê no cantinho da tela que tem a equipe de produção. Tipo, esses errinhos, esses são os errinhos do audiovisual, erros de ortografia são os errinhos do conteúdo literário. Então, parei para pensar um pouco das minhas avaliações de livro. Eu vou avaliar a história, mas também a experiência de leitura. Então, a história eu achei meio fraca. Eu, assim, gostei, mas poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor. E a experiência de leitura foi ruim pelos erros de ortografia. Então, a minha nota no final é 2,9 para
um brinde de cianureto. Mas assim, não é porque eu não gostei que você talvez não vá gostar. Pois é, às vezes você pode falar assim, não, esse foi meu livro favorito, se for esse o caso, me desculpa. Mas enfim, igual eu falei, outros livros é melhor ler do que não ler, então tá aqui a recomendação, leia Agatha Christie, isso é muito, muito bom. Brinde de Cianeto é um livro bem tranquilinho, bem fácil de ler, interessante também. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, deixem o like, ativem o sininho, deixem nos comentários também que se você já leu o Brinde de Cianureto, qual é o seu livro favorito da Agatha Christie, por exemplo, também, ou se você tem alguma sugestão de leitura para mim, às vezes eu posso ler num futuro próximo. É isso, acho que eu já falei tudo. Se quiser conversar comigo, tem o meu Instagram por aí. Eu deixei também o perfil no Letterboxd, que eu gosto muito de filmes, então se vocês quiserem ver as minhas críticas nada científicas, nada a ver, no Letterboxd está aqui na descrição também, então acho que falei para vocês se inscreverem no canal. Então é isso, um beijo, um queijo, a gente se vê na próxima. Tchau!